dos moradores de rua. É um trabalho, eu vejo, até às vezes já discuti também um pouco, às vezes na área central, tudo, com o pastor Ailton também, que faz um bom trabalho nessa parte do morador de rua, porque é uma coisa complicada, vamos ser Não, sinceros, é, é muito complicado, porque nem todos têm a mesma intenção, tem gente que abusa da boa vontade de vocês. Ô Paulo, eu falo assim que o morador, hoje mudou o nome, né? Pessoa em situação de rua, Eu não sei, mas ó, vamos lá. fica complicado, porque cada dia muda, muda o sinônimo e a gente não Mas consegue assim, acompanhar. eu falo assim, nunca vai acabar, Não. nunca, né? E não é Nós, prioridade do Brasil só, não, viu? não, É o mundo não, esse é o inteiro. mundo inteiro. Mas assim, dentro de muitas pessoas aí, como você acabou de comentar, né? Tem muitas pessoas aí que vêm de questões que realmente não são pessoas com maldade, que queira vir fazer. Tem aquelas pessoas que realmente acabam indo para o lado do crime, de um monte de porcaria. Tem. Mas nós não podemos enxergar todos eles como um jeito só, né? Eu tenho muito assim, se uma hora eu falar, Leco, vamos contar um pouquinho de história da rua. Eu tenho exemplo de história de pessoas que saíram da rua, que eu falo para você. Hoje o cara é uma outra pessoa, porque alguém um dia chegou na rua, é, abraçou essa pessoa e falou assim, viu? Você quer ajuda? Eu te ajudo. E aquela pessoa quis ajuda. Deu oportunidade, E né? mudou de vida, o cara mudou de vida. Então não dá para você generalizar todo mundo. Agora é lógico, hoje está complicado, hoje a questão da violência, de um monte de coisa. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo, mas nós precisamos de um olhar realmente diferente aí de Eu política acho pública, de tudo em que, relação a isso. minha opinião, antigamente, os moradores de rua eram mais da base da cachaça. Hoje, eu acho que a droga tá prejudicando mais eles, que fazem eles cometerem os É, furtos. na verdade, Paulo, eles são dependentes químicos, né? É, Não é ninguém ali tá ali porque eu quero. Eu falei que uma vez nós fizemos uma brincadeira e falava assim, né? O que que você perguntar para as crianças, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser professor, eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, eu quero ninguém ser vai querer ser policial. morador de rua, né? Quem falou que quer ser morador de rua? Ninguém, cara. Porque ali é o fim, é o caminho pro fim do poço. Agora, se mistura muito na rua, quando você fala usuário de droga, com o cara que mora na rua, que é aquele que chegou Sim. na rua. Eu conheço cara que chegou na rua por causa de problema familiar, a esposa saiu de casa, o problema do alcoolismo dentro de casa, que o cara acabou, parte financeira. Tinha um cara aí que era dono de uma rede de peixaria em Santos, ele perdeu tudo e entrou numa dívida monstruosa. O cara começou a beber, a gente encontrava ele aqui. Eu, O que eu sempre falo pra minha esposa, ela tá escutando, ela vê isso, às vezes eu vejo algum morador de rua. Então, essas coisas eu olho e falo assim, meu, ele pode ser filho de alguém, ele é pai de alguém. O que levou essa pessoa a isso? todos, Entendeu? viu? Todos têm uma história. Sim. Se você sentar com. Ninguém fala assim, meu, eu quero ser morador de Não. rua e vou ser morador de rua, né? Agora, o nego fala assim: ah, mas eles acabam. Eles mentem muito. Por quê? Descobrem um meio de poder sobreviver numa rua. Na mentira, né? Enganando os outros, né? Por quê? Porque a necessidade dele de ter que usar droga, bebida, não sei o que é muito mais forte às vezes do que ele. Agora, não estão tirando a responsabilidade de ninguém, porque o cara, assim, a mudança só vem quando o cara quer. Sim. Não tem outra saída, viu? Se ele não quer, você esquece. Porque ele não vai sair. Às vezes precisa, às vezes não, precisa de ajuda, precisa de alguém para ajudar. Mas tem um também que você oferece ajuda, então ele não quer. Quer dizer, então você encontra todo tipo de pessoa. Eu vou contar só uma rapidinho pra você, a gente já vai Sim. entrar na Não, pauta fica sua. tranquilo, aqui é você que manda. Eu teve só pra gente, eu acho importante quando eu conto essa historinha, pra gente poder mostrar que é importante, quando as pessoas às vezes criticam essas pessoas que vão na rua levar uma marmita, um cobertor para esses moradores de rua. Mas eu conto isso aqui sempre para a gente entender a importância dessas pessoas que vão. Um dia eu conhecemos um senhor na rua e nós convidamos daí ele para poder e teve uma festa no Santo Antônio, que teve um almoço e ele foi lá aquele dia. Nós conhecemos ele na rua, tudo. E chegou nessa festa, nesse dia, ele chegou para nós e falou assim, para minha irmã, falou, viu, eu quero voltar para minha casa. Aí você fala, voltar. Aí minha irmã pegou, me chamou, falou, Leco, o seu fulano lá,
eu não lembro o nome dele. Ele quer voltar para casa dele. Isso era véspera, essa época aqui de Natal. É um pouquinho mais perto do Natal. Nós fizemos um almoço de Natal no Santo Antônio. Aí me chamou, falou, ele quer ir embora para casa dele. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, embora para casa agora. O homem falou, faz 1 ano que eu tô na rua, ninguém sabe onde eu tô. Eu falei, vai voltar agora no Natal, numa época que vou saber o que aconteceu na casa dele. Se a mulher dele, agora hoje tem outra pessoa, o que aconteceu. Eu falei, poxa, é difícil, né, pra gente tomar, mas ele tá querendo. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu chamei ele e falei, ó, se o senhor chegar amanhã, que a gente tinha loja aqui na Dom Pedro, se o senhor for lá amanhã, tomar um banho, não beber, né, faz a barba, vai com uma roupa limpa. Se o senhor for lá amanhã, no tal lugar, o senhor sabe onde é que é, porque o senhor já foi lá, a gente manda o senhor embora para São Paulo. Né? Tipo assim, se ele quiser mesmo, ele vai ter que dar um jeito até amanhã. Pai, chegou umas 10h30 da manhã, 11 horas, aparece um homem na loja. Falou, chegou lá, minha irmã falou, viu, vem ver quem tá aqui. Aí fomos lá, tava lá o homem lá. Falou, e agora? Agora temos que mandar ele embora. Promessa é promessa. Né? Chamei meu cunhado, falei, Rodrigo, e aí? Não, veja onde ele tem que ir aí, a gente compra a passagem, leva na rodoviária ele. Aí chamamos ele, conversamos com ele, falou, não vamos levar o senhor na rodoviária, comprar a passagem, o senhor vai embora. O senhor leva o telefone nosso. E quando o senhor estiver lá, o senhor liga pra gente depois. Porque nós queremos saber, né? Foi logo perto do Natal. Passou o Natal, ele foi embora, passou o Natal, logo que voltou do Natal, tocou o telefone na loja. Ele estava na loja. Minha irmã atendeu. Aí a pessoa do outro lado falava assim, quem que é a fulano, ciclano, que era eu, minha irmã, quem que é? Ela falou, sou eu. Ela falou, eu vou falar uma coisa para vocês. Meu marido fazia 1 ano que tinha fugido de casa. A gente não sabia onde ele estava. O maior presente que Deus nos deu no Natal foi ele voltar para nossa casa. Então, aquela hora nós entendemos que tá na rua, tá pronto para poder atender alguém, é importante. Porque aquele homem só voltou para casa dele, porque alguém estava lá no momento certo para poder fazer. Aí a filha pegou o telefone e falava, viu, meu pai voltou para casa. Foi o maior presente que nós tivemos no Natal, de todos os Natal, foi o presente do meu pai voltar para casa. Então eu falo assim, tem problemas? Tem um monte de gente aí que realmente é uma dificuldade hoje, mas nós temos casos hoje que aconteceu nessa história, um monte de história, que a importância de alguém que levou um alimento, que levou uma coberta, que deu uma base, que ouviu alguém e que chegou um momento onde aconteceu. Eu falo que nós temos que estar pronto para as coisas. Mas quem vai fazer tudo isso é Deus que faz o milagre nessa história, né? Então, a gente não tem que estar lá para ficar ouvindo, vendo o resultado. Não tô vendo, os mesmos caras que a gente dá comida esse mês, voltamos os mesmos caras. Viu? Não importa. Algum momento, alguma coisa vai acontecer. Isso, se você acredita que pode acontecer, acontece. Eu não vou contar mais histórias, senão nós vamos sair dessas histórias hoje a noite inteira. Eu dando uma adenda no que você falou, é bom as pessoas escutarem essa história, conversar essas histórias. Inclusive, essa semana a gente estava conversando, aí eu estava com 2 amigos aqui, inclusive que ajudaram na ação, daquele morador de rua que fez uma ação, até a polícia militar ajudou, colocou no ônibus lá, e aí ele voltou ainda e deu risada lá. E a gente eu até brinquei com os caras, falei, viu, vocês fizeram de volta para minha terra, e o cara foi e voltou de novo. E a justificativa dele é de que aqui o pessoal é generoso. Entendeu? Então, você não pode tirar tudo com base nisso. Tem gente do bem que quer voltar para a família, que quer fazer as coisas, entendeu? Uma coisa que eu acho, até tirar uma dúvida com você. A Americana hoje tem um abrigo para moradores de rua? Tem. Hoje nós temos ali atrás do terminal, atrás do terminal ali a gente tem. Hoje é a partir das 5 horas da tarde, acho que é 5. Aquele que tinha na Praia Azul. Então, lá é o outro. Não tem mais na Praia Azul. Acabou? Nós temos uma na Praia dos Namorados. É assim, hoje a prefeitura, ela tinha uma parte de uma ONG, não era? Alguma coisa uma entidade assim? Que tinha lá também, mas essa não tem mais. Não tem mais? Não. Nós temos uma hoje que quem cuida delas é os Guardiões da Imaculada. É o trabalho do Ricardo, que é um trabalho, eu vejo um trabalho dele, é um trabalho maravilhoso. É um cara que ama morador de rua, ama trabalhar e ama se doar. Ele, a esposa. Eles têm uma casa aqui, atrás do terminal,
que onde é uma casa de passagem ali. Tipo, você Sim. chega às 5 horas da tarde, você pode ficar até às 7 da manhã, aí Pernoitado. você toma banho, você janta ali. Só que você tem que ir embora depois e voltar na tarde. Isso tem um tempo também, não é? Você não pode ficar o tempo inteiro. Você tem alguns dias para poder ficar. Se você, então, tem umas regras. E você tem uma casa de acolhida lá na Praia dos Namorados hoje, que é também eles que cuidam. Outro dia nós fomos lá, né? Acho que já tem uns 20 e pouco lá. Umas 20 e poucas pessoas, de pessoas assim, mais idosa, é mais doente, que eles cuidam lá, que também está vinculado à prefeitura, que é o trabalho da prefeitura. Tem uma casa também aqui, logo atrás aqui no terminal, que é para mulher só. Então tem. Então existe esse trabalho do acolhimento, da casa de passagem, da casa de acolhida, que hoje é cuidado pelo pessoal do Guardião da Imaculada. O que eu tenho conversado com assistente social para a gente poder conversar e ver? Nesse período das 7 da manhã até as 5 da tarde, é o problema onde nós estamos tendo os problemas que os caras ficam na rua. Então, existe um programa do governo do estado, é federal, chama Centro Pop. É um espaço onde se tem um espaço onde, durante esse período, durante o dia, eles têm um lugar para poder ter uma psicóloga, ter um assistente social. Você tem gente para ajudar você na questão de documentação. Se tiver que trabalhar, você não tem um lugar para ficar, você pode deixar suas coisas lá e trabalhar, voltar e tudo. Então, é um trabalho de apoio para eles durante o dia, fazer é, salas Você pode dar cursos para eles também, para poder aprender algumas coisas lá nesse espaço. Em Campinas tem, eu fui conhecer em Campinas, né? Então, assim, é um tempo que teria que ter para poder cuidar dessas pessoas e dar condição para elas poder fazer as coisas para ela também. Para não ficar durante o dia na rua, né? Mas a americana tem hoje um trabalho. E uma outra coisa que eu estou tentando também conversar com o secretário, e ele. Isso não é agora, não. Secretário de Saúde. Saúde. Agora é outro. É o ambulatório de rua. Isso já tem uma conversa, já faz um pouco de tempo já. Ele falou que ano que vem a gente deve ter a americana. O que é? Esse ambulatório de rua também é de um programa do governo federal, acho que é bancado por o governo federal, onde você tem um tipo de uma ambulância, um carro, não é uma ambulância, é um carro onde você tem um médico, uma enfermeira e um assistente social. Então você vai aos lugares onde esses povos, porque tem gente que você não acaba nem enxergando, tá no meio do mato usando droga o dia inteiro e dorme ali, vira à noite, e essas pessoas ficam doentes, elas precisam de atendimento, e às vezes esse atendimento e essa busca neles, e tentar às vezes tirar eles dali, oferecer para eles outro tipo de trabalho, outro serviço, de buscar essas pessoas para sair daquela situação, esse trabalho faz. E ele é muito importante para isso, para você ter esse atendimento na questão de doença, de um monte de coisa. Vacina que tem que dar. Tem uns que estão doentes mesmo, de muita dor, de doença, um monte de... E você acaba fazendo um trabalho até de prevenção de muita coisa para não ter que ir para o hospital municipal. Nós tivemos casos, eu não sei se tem hoje, de pessoas que acabaram saindo da rua, foi internada por causa de doente, ficou 1, 2, 3 anos no hospital municipal. Sim. Por quê? Porque ele não tem pra onde ir. Não tem família, não tem mais pra onde ir, não tem onde voltar mais, acabou. Né? E esse ambulatório de rua, ele não é só pro cara da rua. Eu vou te dar um exemplo. Tem um senhor que a gente às vezes encontra num bairro aqui, eu não vou falar, mas ele tem algum problema mais, uma questão mais psicológica. Então ele anda pra rua, fica andando, às vezes tira a roupa, faz necessidade. Essa pessoa, nem para internar, é difícil, porque não tem uma família para poder fazer direcionar isso. Então, o ambulatório de rua pode ser chamado, fazer um primeiro procedimento, poder tentar direcionar, depois no segundo, até um momento onde fala assim, um médico dá um laudo, fala, viu, não pode mais ficar aqui, nós temos que internar ele. Nós temos que levar ele para um lugar onde poder tratar ele, cuidar dele dignamente e tirar né? daqui. Então é um trabalho assim bacana que tem. E isso que daí vem... também não é só morador de rua, pessoa Não. de idade também é muito, muito complicado nessa situação também, né? De não ter o mínimo ali de cuidado, de dignidade. Eu tenho um exemplo uma vez, não pegando muito o coisa, o Manezinho da praia ligou para mim. Manezinho. Ligou para mim uma vez e falou assim, Paulinho, poxa, tem uma senhora aqui assim, assado, cara. Família abandonou tudo, tá judiada, foi no municipal, não conseguiram resolver e tudo. A mulher tá morrendo das línguas, cara, e não sei o que tem e tudo. Não dá uma força pra nós. O que que eu fiz? Liguei pro então amigo aí, né, pro capitão da Polícia Militar aqui. Liguei pra ele, falei a situação, o que que ele fez? Foi com a viatura. A Legal. viatura foi lá,
acionou o SAMU Bacana. foi, É isso a aí. pessoa faleceu, mas faleceu dentro do hospital com dignidade, Sim, entendeu? sim. Pelo menos isso daí, Você sabe, entendeu? sabe, Paulinho, aqui nós paramos a casa, mas uma das coisas que a gente fazia ali, que as pessoas vêm falar, mas a gente dava um café da manhã, um banho e um almoço. Aí você fala assim, mas o que que eu acreditava? O que eu acredito? O cara que toma um café da manhã, toma um banho, faz a barba, penteia o cabelo, passa um shampoo no cabelo, passa um desodorante, que isso tudo ele não tem na rua. Põe uma roupa limpa e ele olha no espelho, ele pode falar assim, hoje é o dia de eu mudar de vida. E a gente acreditava nisso. Sim. Por quê? Você traz dignidade para ele e dali pode ter saído gente que a gente nem sabe, que voltou a ter vida de novo por causa de um banho, que às vezes ele não tinha, né? E nós dávamos ali para ele essa condição de tomar um banho. Agora, eu sei que a coisa é muito maior que tudo isso, Sim. né? Eu não estou defendendo nada sem falar, né? Não. A gente quer que tenha um olhar, tem que ter um olhar de misericórdia para essas pessoas, não tem jeito. E ainda mais quando a gente fala e comenta que, né, somos cristãos, né? Mas nós queremos que eles também tenham dignidade e tenham vida para ter vida. E para isso você tem que ter política pública, você tem que ter trabalho, um monte de coisa. E às vezes eu acho que falta muita coisa, não só aqui, tô falando americana, Não, a nível em geral. tudo, entendeu? E a questão da droga é muito intensa nessa Sim. história, a bebida, né? Então, tinha um médico, ele passava aqui nessa avenida, quando a gente saía, dava comigo, tinha um médico que andava do outro lado da rua. Eu falo pra você que se a gente saísse agora, né, e ele passava do outro lado da rua, você sentia o cheiro dele. E a história dele, veio uma história dele que na época, quem conseguia ter mais contato com ele era o pessoal da Toca. E eles descobriram que ele era um médico que perdeu a mãe e o filho num parto. A mãe não, a esposa e o filho no parto. Aí o cara surtou. O cara surtou, né? Aí você fala assim, pô, o cara podia até ter pensado tudo diferente, né? Falar, pô, daqui pra frente eu vou fazer mais assim pra poder salvar vidas, né? Porque eu perdi, eu não quero que ninguém perca. Bom, o cara foi o contrário, né? E a Ninguém saúde, sabe o que tava passando no momento, né? Paulo, e a saúde mental nossa hoje, eu falo pra você que a sociedade nossa tá doente, cara, Sim. né? Mas vamos lá, Sim. senão a Não, gente vai mas ficar calma aí, aqui. né? Não vai ser desse assunto ainda que eu tenho uma pergunta pra você. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Felipe, aí do grupo Sussuarana aí, dando boa noite pra nós aí. E pro Leco aí. Pessoal do Sussuarana aí também, um grande projeto que eles têm em Santa Bárbara lá. Manda um abraço pra ele Bacana. também. Coronel Horácio falando aí, ó. Cidades agradáveis são convidativas a moradores de rua. Tem muita gente que realmente necessita, mas existe muita gente ruim infiltrada. Sim, Enfrentar essa situação não é fácil, nem rende likes, mas dá para resolver. é isso aí. Entendeu? Diz aí o cara que entende da segurança pública aí e trabalhou de linha de frente com isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta meio que idiota para você, Não é idiota não. entendeu? Mas será que não teria como uma lei ou algum projeto para, não entenda mal, mas que nem existe às vezes nos presídios de reassociação das pessoas, de reabilitar, exemplo, catar esses moradores de rua com um projeto de reformar umas carteiras escolares municipais, ajudar em uniformes de costura, alguma coisa que ele possa render um dinheirinho para ele voltar a ter a dignidade dessa pessoa, um projeto municipal para isso. Ô Paulo, Que nem as cadeias, tem cadeias que fazem isso, fazem. Não estou comparando morador de rua com presidiário, porém, na questão de reintroduzir ele, porque ele precisa ser reintroduzido na sociedade. sim. Porque ele, hoje, na situação que eles estão, a sociedade em si não reconhece. Entendeu? E uma pessoa que começa a fazer um trabalho, que tem o seu dinheirinho, que possa pagar uma pensão, que possa estar morando num local com dignidade, com o dinheirinho que ele está ganhando. Por quê? Porque é muito, vamos dizer que é praticamente impossível um empresário contratar um morador de rua. Pode ter exceções, mas é quase que impossível. Sim. Mas se o município abraçasse um projeto de reintroduzir esse pessoal através de um trabalho com reformas de carteiras ou corte e costura,
Eu vou te dar 2 exemplos que eu fui conhecer. Eu fui em Campinas conhecer um trabalho com pessoas em situação de rua lá. Esse lugar que tem em Campinas hoje, eles têm oficinas. Isso, é oficinas. Então o cara ele dá o almoço para os moradores de rua. Vai todo mundo. Quem quiser almoçar, vai almoçar lá. Ele tem um lugar onde aqueles que querem dormir lá e ficar lá ficam, tomam banho, tudo existe. E junto deles, durante o dia, ele oferece oficinas para eles. Então tem oficina de internet, computação, elétrica, bom, várias oficinas que ele... Inclusive, hoje em dia, a mão de obra tá escassa. Qual que era a grande dificuldade dele? Ele precisava de verba, de dinheiro para poder arrumar o cara para dar aula lá. Mas ele tinha porque ele tem uns parceiros lá e tal. Ele deu um exemplo pra gente que há uma semana antes da gente ir lá, 30 moradores de rua que fizeram o curso de elétrica foram contratados por uma empresa, uma construtora, para trabalhar numa obra. Entendeu? Ele falou, Leco, eu não sei se os 30 vão ficar, não vai. Mas se ficar 5, 6 dos 30 e trabalhar, para nós é uma vitória. Nós tiramos 5, 6 da rua e demos trabalho para ele. Isso que eu falo que o Centro Pop pode ser esse espaço durante o dia que tenha oficinas para poder oferecer para essas pessoas. É o que eu tô falando. É uma imensidão de gente da rua, mas alguns que você vai tirando aos poucos. Aí eu vou te dar um outro exemplo que eu fui para São Paulo. Fui em São Paulo conhecer o Pão do Povo de Rua. Esse cara que montou, que ele que esse pão que ele, como é que fala? De cozinha, ele é o cara... Pão caseiro. Ele que fez isso daí tudo direitinho, do pão e tal. Em São Paulo, hoje, esse Pão do Povo de Rua, esse cara que é o mentor de tudo, ele foi homenageado na ONU no passado. Ele fez um pãozinho. Para começar, o pão demora 5 dias para ficar ruim, para ficar duro. Por quê? Oi. Qual que era a ideia dele? O cara de rua vai pegar um pãozinho que você vai dar para ele, ele tem que deixar na bolsinha dele lá, pelo menos por 4, 5 dias, porque ele não come naquela hora. O cara usa droga, tudo lá. Então ele já fez um pão, e esse pão, ele mistura com chocolate, se eu não me engano, que você não precisa ter mistura nesse pão, né? Porque você já tem um sabor. E o pão tem nutrientes que um pãozinho daquele, ele consegue passar o dia. O cara tem coisa para se sustentar. Mas aí uma das coisas que o cara desenvolveu nessa técnica aí na parte de cozinha. Só que hoje, lá onde ele está, ele montou uma padaria em São Paulo, uma panificadora lá, que lá dentro trabalham lá hoje, eu não sei números, mas 12 caras que estavam na rua, que eles deu emprego para esses caras. Hoje esses pãozinhos, quem faz são esses caras que estão lá hoje. E eles dão curso de padeiro, esse tipo na parte de cozinha. Faz bolo, pão. Então, ele tem uma cozinha lá hoje em São Paulo. Os cursos deles, quem banca é a prefeitura, que dá uma bolsa para cada cara que vai fazer um curso. E não é um curso de uma semana, né? É um curso de um ano. Então o cara recebe lá R$1.000 e poucos por mês, para ele ter um lugar para ele morar. Ele não pode usar droga, nada, ele vai ter que todos os dias ir lá no curso, e depois desse curso, que ele acabar o curso, ele já está formado como um padeiro. Tudo. Ele falou que os caras que saem dali, que vão até o fim, tem emprego garantido. Porque a falta de pessoas para trabalhar no hoje padeiro, mão de obra. não tem. Hoje você vê, Entendeu? Vamos lá. Você vê mercado na cidade não conseguindo fechar quadro de serviço. Eu tenho 3, 4 patrocinadores meus aqui, que trabalham com marcenaria, com vidraça, não tem mão de obra. Então, aí Entendeu? se você tem umas oficinas voltadas, um exemplo, a marcenaria, tá? Isso daí é um projeto que Você poderia estar... traz algumas, não são todos, mas tem 3, 4 que estão aí que, Mas é o que eu falo, traz os caras pra trabalhar. aquilo que a gente fala, que de 50, se salvar 2, tá bom. Aí você tem que envolver o poder público para poder ajudar. Fazer uma parceria... A parceria privada para poder te investir. E outro, Sim. o cara saiu dali, daqui a pouco o cara já vai para uma empresa que tá precisando, ele tá precisando de mão de obra. Ô Paulo, eu falo pra você que tem muita coisa, falta vontade. Eu também acho. Entendeu? Esse que eu fui em São Paulo do Pão do Povo de Rua,
puta de um trabalho. Nós fomos lá, nós saímos encantados de lá também. É o que eu falo e- pra você. Resolver problema é BO. Ninguém quer. Só que a hora que você resolve, todo mundo vem na foto. Então, assim, eu sei das dificuldades que existem, né? Que um monte de coisa. Mas não estou falando só de prefeitura, não, de poder resolver. Tudo, num geral, falta vontade de pessoas que acreditem, né? E que realmente vão dar o tempo para isso. Agora, é aquilo, né? Às vezes as pessoas querem muito resultado muito rápido e precisamos ter um resultado. Não vai. Vai ser devagar. Vai ser aos poucos. Mas cada um que sai é uma grande vitória diante de um monte de coisa, né? Então, assim, Porque, olha, vamos pensar. Se pega um poder, uma parceria pública-privada aí, uma confecção que hoje em dia a gente vê também, que é uma área que está sumindo bastante da região. Mas, meu, quantas escolas municipais infantis tem em Americana? sim. Que esses moradores de ruas entrassem para confeccionar os uniformes dessas escolas. Quanto a prefeitura não economizaria? Quanto que não giraria isso daí? E daria dignidade, por quê? Porque a pessoa não vai ficar só ali. Ela vai dar ali um período para ela aprender a fazer o trabalho, ter uma dignidade e poder sair para trabalhar numa empresa. Sim. Um carpinteiro Agora, você precisa de dinheiro, Um né? Precisa de pedreiro. investimento, precisa de tempo, não é um negócio. precisa Então, de um tudo deputado é. olhar, porque o que vai ter a emenda também, analisar um projeto bacana e botar em prática. Tudo né? isso depende de verba, precisa de dinheiro, de tempo, de espaço. Você tem que contratar profissional. Então, assim, eu sei da dificuldade que existe em tudo isso. Mas dá para resolver. Mas a gente pode aos poucos. Eu tenho exemplo. Eu fui em São Campinas, eu Sim. vi exemplo. Eu fui em São Paulo, nós vimos exemplo. Entendeu?